Olá pessoal, só compartilhar para nós começarmos a live aqui. Olá pessoal, só compartilhando aqui para nós começarmos essa live. Eu quero falar hoje sobre uns pontos muito importantes da eleição de Fortaleza, né? E a gente precisa se atentar a certos pontos e eu quero fazer isso de forma bem bacana, né? Então só terminar aqui esse compartilhamento. Então vamos nós aqui iniciarmos isso. Olá pessoal, tudo bem? Uma boa tarde de domingo. Eu me chamo Sudalão de Castro, sou aqui da cidade de Maraguape, porém realmente de fato que eu tenho uma vivência muito enorme em Fortaleza, porque minha vida profissional e acadêmica é toda em Fortaleza. E minha cidade de Maraguape anda passando por um processo de desenvolvimento. Então, como eu estava na disputa da eleição municipal de Maraguape, eu pouco tive como acompanhar alguns desenvolvimentos políticos das eleições de outras cidades. Eu quero fazer aqui uma live curta, mas eu vou falar de 5 cidades. Essa é a primeira, depois eu vou falar das outras, que é o caso de Fortaleza, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Mas vamos falar da capital, Fortaleza, capital, né, do Ceará. Pessoal, por que existe uma grande possibilidade do Capitão Wagner perder? Nós iremos ver todo um contexto histórico em relação sobre isso, né? De fato, eu sou uma pessoa que tem algumas divergências com a gestão dos Ferreiras Gomes, exatamente, do Ciro. Acho que eles são falhos do quesito segurança do estado do Ceará, sim, mas porém posso dar também parabéns ao desenvolvimento industrial e umas coisas que foram feitas no Ceará. Porém, que é de fato, nós tivemos aí, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de ter muito paixões por políticos, eu prefiro ser crítica, eu acho que o nosso dever é ser crítico pelo posicionamento dos políticos. Então a gestão de Luiziane Lins ela realmente foi um pouco falha, no qual deu a brecha em entrada para Roberto Cláudio vir como candidato a prefeito, ganhar e ser reeleito. Então, terminando a eleição do segundo mandato de Roberto Cláudio, tinha que ter um sucessor. E como ele realmente faz base da gestão dos Ferreira Gomes, era natural que viesse alguém de fora, né, do entorno de Roberto Cláudio, indicado pelos Ferreira Gomes, para poder ser seu sucessor. Então trouxeram o ilustre médico, né, Sarto. Assim, pessoal, ele é um deputado estadual, realmente não com tanta relevância na Assembleia Legislativa, mas de fato alguém fiel àquelas questões dos Ferreira Gomes. Então, vamos nós. No início das eleições, Sarto realmente estava um pouco bem abaixo nas pesquisas, se não me engano, realmente ficava bem atrás. Então, ele tinha concorrentes como o próprio Capitão Wagner e a Luiziane Lins, e ele vinha lá nas quebradas. Mas não podemos negar, e eu queria muito que os cearenses eles tivessem essa noção crítica política. Nós temos realmente um longo período de gestão douradora dos Ferreira Gomes. Claro, já tivemos do Gereissati, por causa do Tássio, e eles realmente ditavam quem seria o prefeito de Fortaleza, não muito com a esperança de governar bem a cidade, mas para mostrar força para seus pleitos para senador e governador. Então, dito e feito, Camilo Santana está no seu segundo mandato e próxima eleição vai ser concorrente ao Senado e talvez o próprio Roberto Cláudio venha como candidato principal a governador. Porém, Sato é aquela pessoa que foi indicada para fechar a brecha que ficaria com a saída de Roberto Cláudio. Mas por que, Ciderlan, você tem essa observação de que o Capitão Wagner pode perder a eleição? Bom, vamos lá para o histórico do Capitão Wagner.
É de fato notório que o capitão Wagner nunca teve interesse de ser prefeito de Fortaleza. O intuito dele é realmente ser governador, para criar um novo núcleo político. Bacana, legal. Mas assim, nós temos dois grupos que realmente aqui no estado do Ceará se confrontam muito, que é o grupo dos Ferreira Gomes e o grupo do Tacher Sati, né? Então você tem o lado realmente da esquerda e o lado da direita. E Capitão Wagner, ele está no entorno dos braços do Tacher Sati. E além de toda a problemática que teve, questão da paralisação e da greve dos policiais. Olha, ele estava em Fortaleza quando aquilo ocorreu. E é fato, é muito chato, porque a polícia tinha sido gratificada com o aumento e eles tinham concordado, e a gente queria no começo do ano aquela segurança, porque já vinha a aproximação do carnaval, é natural que a gente não tenha turbulência. Nós já tínhamos as questões das facções em 2 anos consecutivos, mas foi dado esta paz, essa trégua. Porém, os policiais resolveram, né, jogar a gasolina na fogueira. Então eles foram responsáveis sim pelo distúrbio e a desordem no início do ano. De fato, eu fui para o carnaval de Aracati com aquele, né, receio, com aquele medo. A própria polícia estava fazendo barbárie e acabou prejudicando muita gente. Quem foi ao lado das ideias? O capitão Wagner era um dos líderes. Por mais que ele tentasse sair querendo que não, o povo viu que ele realmente estava envolvido naquilo tudo. Para piorar a situação dele, e a gente viu esse ano, principalmente no primeiro turno nas eleições, as questões ideológicas não favoreceram candidatos. Então veja bem, muitos candidatos nos quais tiveram as suas bandeiras agarradas no lulismo e no bolsonarismo tiveram prejuízo. Porém, quem teve mais prejuízo foi o bolsonarismo. E o capitão Wagner, ele é representante do Bolsonaro, que ele apoiou o segundo turno, ele estava na base lá do Bolsonaro. E isso deixa ele numa situação complicada. Porém, ele não tem um grupo. Os Ferreira Gomes tem um grupo, claro. Existe um grupo por trás deles político que em várias regiões do estado do Ceará endossa seu poder. E na capital não é diferente. Tivemos 2 gestões do Roberto Cláudio que foi muito melhor do que a gestão, as duas, da Luiziane Lins. Nada contra a sua gestão, uma pessoa que olhou realmente as comunidades, porém foi falha naquilo que realmente era para ser na infraestrutura. E o Roberto Cláudio, né, ele deu uma melhorada na infraestrutura também, não acho grande coisa, tem uma baderna aqui e outra colar, revitalizou áreas nobres, no entorno do Meireles, Aldeota, algumas periferias não foram contempladas, para ser exato. Como a cidade é a quinta maior, né, e uma população de mais de 2.600.000, é dificultosa realmente a abranger todas essas áreas, mas você vê o que ele tentou dar uma certa melhorada em Fortaleza. Afinal de contas, não estava tão bem com a Luiziane Lins, o fato que o seu poste, né, alguém lembra dele lá, perdeu, né, é humano, né. E o pessoal fala do Sato, que é o poste, do Roberto Cláudio, do Ferreira Gomes. Meu amigo, é o seguinte, sempre vai existir a porra de um poste, o cara que vai lá para representar um determinado poder. Mas o povo está colocando da balança entre uma pessoa, estou falando de gestão mesmo. O capitão Wagner, para os fortalezenses, não é aquela pessoa que vai representar de fato um prefeito da cidade. Essa questão de segurança não cabe a ele, não compete a ele. É do Estado, sim, claro, de fato. E é nítido, desde a sua trajetória política, na sua carreira política, que a intenção dele é ser governador. Ele quer ser governador. Ele não tem a intenção de ser prefeito. Ah, mas o Sato, será que vai ser um bom prefeito? Cara, eu nem sei, também acho que é uma má opção. Aí eu acho que Fortaleza realmente está vivendo um período que tem que escolher entre o ruim e o menos ruim. Igual que teve no Maranguá, quem ganhou foi o menos ruim. Fortaleza está na mesma situação. Acho que talvez, né, posso até dizer que tenho certeza que a gestão do Sato não será grande coisa, da mesma forma do capitão Wagner. Não se iludam. A intenção desse cara é usar a prefeitura como trampolim para o Estado, que nem sei se vai ganhar. É uma pessoa que pensa nele por si só como político. Aí tanto pessoal que está acompanhando as eleições aí de Fortaleza, viu que no primeiro turno,
na metade, né, ele se desvinculou no máximo possível da figura de Bolsonaro, mas ele era para estar com Bolsonaro porque ele é base dele. Eu me lembro muito bem na eleição de 2018, este cidadão estava realmente ao lado e investindo para ajudar. Então, nessa lógica de não ter a preocupação de ser um prefeito, porque não vai. Se ele ganhar, ele vai planejar para 2 anos, deixará para o vice e vai disputar o governo do estado. Claro que você ganhando uma eleição para Fortaleza, né, na quinta maior capital, te dá visibilidade para possivelmente ser candidato a deputado, ou deputado não, que ele já é, para governador do estado do Ceará. Mas tem a desconfiança de tudo aquilo que o cerca. Essa questão dele ter realmente incentivado o motim dos PMs, né? O Cabo Sabino que diz aí que perdeu a eleição e sofreu processos, expulsão da PM, outras pessoas também, que estão em processo que isso vai acontecer. E outras também questões da falta de confiabilidade que ele não deixa transparecer pelo fato de estar preocupado com a cidade, para desenvolver uma cidade gigantesca dessa com várias, né, comunidades, né, favelas. Precisa realmente de alguém que tenha esse tato. Então a única bandeira que ele carrega é a bandeira da segurança, e isso não está elegendo ninguém quem vem do lado do bolsonarismo. Foi essa bandeira que fez de fato Bolsonaro ganhar, né? E também na economia do Paulo Guedes tivemos aí um fracasso econômico do Paulo Guedes, não está sendo levado a sério por nenhum investidor e nenhum economista, principalmente eu que sou economista. E Sérgio Moro, quando saiu, você nunca mais ouviu falar de Bolsonaro falando em quesito de segurança, a não ser proteger os filhos. Então, essa situação complicada do capitão Wagner, que incrível que pareça, o Sato não é ninguém, mas ele não conseguiu em forma alguma ultrapassá-lo. E aí tem umas pessoas agarradas desse lado, tentando justificar o apoio e dizer porque o outro lado está mexendo, estava comprando voto, prefeitos de interiores vindo para endossar e ajudar a campanha. Meu irmão, isso é política, deixa de falar besteira. Grupos se ajudam. Únicos grupos individualistas que eu conheci na política, isso porque eu estudo e tenho intenção de ser cientista político, quando eu iniciar meu mestrado, é que o bolsonarismo, ele é individualista pra caramba. Não se ajuda. Falta de estratégia, os caras são perdidos. Então, essa falta de estratégia e lógica não favorece muito o capitão Wagner. Ele está isolado no meio de um grupo. Não foi criado um grupo. E outra, desde que eu me entendo por gente que ele disputa as eleições, o foco dele era brigar com o governador, porque a intenção era ser governador. Pode existir a possibilidade de um novo grupo político surgir, sim, mas vai levar tempo. Então, o capitão Wagner dificilmente, a não ser que aí mude a situação. Vamos aguardar que a eleição termine para a gente ver as apurações. Claro, eu quero que Fortaleza tenha uma mudança, mas é necessário que também parta do povo. E o povo nesse exato momento ele é um pouco meio, digamos, sei lá, da paz da pandemia fizeram o povo ser muito conservador naquilo. O capitão Wagner não é aquilo que realmente transparece, aquela confiança que seria uma mudança. Mas talvez o fato do povo enxergar nele a vontade de mais ser governador do que prefeito faz com que ele tenha uma margem pequena, né, de porcentagem em relação ao Sato. O Sato vai ser bom prefeito? Fazendo a pergunta novamente. Não vai ser, não considero, mas nesse exato momento o pessoal está vendo mais a questão de um prefeito que possa dar continuidade de seu mandato de 4 anos do que o capitão que quer concorrer para governador, que é do direito dele, é natural, é normal na política. Mas essa vantagem, né, que alguns grupos políticos, vários políticos têm, é que faz que novos grupos não ganhem. Essa possibilidade existe do capitão porque o grupo que realmente controla o estado do Ceará, os Ferreira Gomes, são bem articulados no quesito disso. Não, o que vamos fazer agora? Não, nós vamos esperar a apuração e ver a mudança de fato. Se os maranguapenses não, porque os maranguapenses já fizeram errado, já escolheram o menos ruim, mas se os fortalezenses vão escolher o menos ruim ou o pior, ou vão fazer uma mudança, ou vão continuar na mesma. É complicado falar de eleições de uma grande metrópole, uma capital como Fortaleza, porque existe aí uma carência muito grande das pessoas que moram em favela e também muito controlada pelo narcotráfico, infelizmente. E isso também não ajuda o capitão.
E notemos que, de fato, a estratégia política ela se sobressai do que na boa vontade. O conservadorismo de nomes políticos se mostrou no primeiro turno dessa eleição a melhor opção do que ditamente o outside, que é aquela nova opção, quebrar o sistema. Acho que existe sim uma possibilidade, não que eu esteja torcendo, né, mas é aquilo que vemos em relação de poder do capitão, né, a não ser que o povo queira me fazer uma surpresa de Fortaleza, que mude a opção. Eu sou favorável que nenhum sistema seja eterno, um grupo seja eterno, e grupos sempre venham, mas estamos falando de um grupo que está aí e tal, e nesse exato momento, com todo o esforço que foi feito para a campanha do Capitão Wagner, aí vai depender do povo, assim como aconteceu com o Roberto Cláudio. Eu vejo muito isso, a questão, porque que o Elmano não conseguiu a eleição, mesmo a Luiziane fazendo esforço, é porque a Luiziane, infelizmente, vamos ser bem sinceros, não teve uma boa gestão. Então, de fato, alguém vinha para subir, né, para ficar no lugar da Luiziane. Porém, o Sato eu não conheço como um gestor, e da mesma forma o Capitão Wagner também não conheço como gestor. Então tem aí um pêndulo na balança que faz, para mim, os dois serem iguais. É só a população que vai mudar. Mas vamos aguardar. Aí depois das 17 horas, a possibilidade aí da gente ter exato o Sato, né, como prefeito é pequena em relação ao Capitão Wagner, mas também o número de pessoas que tiverem vontade de não continuar isso, ou então não deixar seu voto em branco nulo, pode ser que faça aí no final do dia reverter para o capitão. Eu acompanho isso, porque ele sempre disputou as eleições aqui para prefeito e ele nunca chegou ao segundo turno, e essa por ter chegado ao segundo turno foi uma coisa que me surpreendeu. Mas vamos ver até que ponto o efeito do bolsonarismo e do lulismo, ou de esquerda, direita, como vocês queiram falar, ele influencia diretamente nas eleições das capitais. Eu vou dar uma olhada mais tarde, e daqui a um pouco eu estou fazendo uma outra live que eu quero falar sobre a questão de Pernambuco, né? A questão também do Rio Grande do Sul e a questão de São Paulo e Rio de Janeiro. Essas outras 4 capitais. Já falei da primeira aqui, que é de Fortaleza, e vamos falar nessas outras sobre essas questões do segundo turno. Vamos lá, porque Boulos pode ser que não ganhe, né, do Covas, Malu e Crivella com o Eduardo Paes. A gente por falar mesmo, mas aí o Crivella ele se afundou e se enterrou 7 metros abaixo. E também lá de Pernambuco, porque é uma disputa, né, entre as esquerdas para a capital de Recife. Então essa é a minha análise. Eu acho porque que o Capitão Wagner pode existir a possibilidade de não ganhar, porque o grupo político dos Ferreira Gomes ainda é muito forte no estado do Ceará. E a articulação política e mais outros fatores que foi feito durante o período do ano 2020 que não favorece muito o Capitão Wagner, em questão da própria população não vê-lo como uma pessoa que honrará seu compromisso em ser prefeito, porque provavelmente ele 2 anos daqui está pulando para disputar como governador, né? Que também precisa ser mudado o quadro para governador do estado. É como eu falo, nenhum poder ou grupo político pode ser eterno, tem que ser renovado para que a gente possa ter novas opções. Então eu vou me despedir por aqui, pessoal. A gente se encontra na outra live aqui, que eu vou falar sobre São Paulo. Essa aí a gente vai falar bem legal, porque que eu acho que Boulos não tem a possibilidade de reverter a situação com o Bruno Covas, né? A gente vai já falar daqui um pedacinho, viu? Então, valeu, um abraço, até já já.